Muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Nesse momento, eu vou trazer um assunto muito importante aqui, pediria a sua atenção, porque esse assunto realmente merece destaque, merece atenção, visto que nós estamos observando um aumento grande no número de casos de Covid-19 na última semana, e nesta semana a gente precisa trazer informações aqui que possam esclarecer, possam ajudar a população a se prevenir, tomar os devidos cuidados. E hoje eu recebo, participando comigo aqui pela primeira vez na Rádio Vertical, o doutor Luiz Fernando. Doutor, muito boa tarde, obrigado por você estar conosco aqui. Sei da sua agenda, das suas dificuldades de horário, mas fez questão da gente gravar aqui até no final de semana para você nos ajudar a trazer esses esclarecimentos aí para a nossa população. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, os ouvintes da Vertical, os seguidores das redes sociais. É importante, né, a gente falar disso, independente do horário do dia. Eu acho que uma responsabilidade social de quem tem acesso à informação, repassar a informação correta. Em tempos de tanta desinformação propagada, eu acho que a gente tem que prezar pela informação correta, de uma fonte correta e de uma forma clara, que realmente traga benefício, né, e também sem ludibriar, porque também tem gente que exagera de um lado, exagera de outro e acaba criando falsas expectativas, falsas esperanças. Então, vamos esclarecer as dúvidas do pessoal. Muito bem, doutor. Vamos começar falando, porque falava-se muito, quando começamos com a pandemia de Covid-19, falávamos-se de primeira onda, segunda onda, terceira onda e quarta onda. E nós observamos nos últimos dias, doutor, um aumento. Nós tivemos zerados no número de casos aqui em Arcos e voltamos a ter casos e nos assustamos quando esses casos chegaram a mais de 70 casos num único dia. Então, está acontecendo uma nova onda, doutor? Olha só, Jaime, esse termo de onda era um termo usado mundialmente, né? Aí foi quando logo atingiu São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Manaus. A gente aqui em Arcos não experimentou essas outras ondas, porque a gente só experimentou uma onda, né, que é o aumento excessivo de casos, em fevereiro, março do ano passado. O que para o mundo ou para as grandes capitais já era a terceira onda, para a gente foi a primeira, realmente. E esses casos ficaram um número alto, muito alto, uns 4, 5 meses. Em setembro começou a diminuir, foi muito coincidente com a vacinação, né? A gente vai falar da vacinação. Os casos zeraram aqui em Arcos por muitos dias. A gente não teve caso positivo aqui em Arcos, né? As internações reduziram imensamente, né? A UTI chegou a ficar vazia, completamente vazia. E aí ressurgiu esses casos agora, né? Tá com muita cara de uma nova onda mesmo, realmente, né? Que é um aumento. A gente saiu de praticamente zero para ter dezenas de casos em um dia. A gente vê a demanda, a procura por atendimento é muito grande. Então, parece realmente uma nova onda. A gente não sabe a que tamanho que vai ser essa onda em quantidade de gente doente e nem a intensidade, que a gente também não sabe o quanto essas pessoas vão ficar graves, já que a maioria está vacinada. Então, a gente não sabe se essa vacina realmente vai proteger a população toda de casos graves. É, você falou em UTI, CTI. O termo correto é qual, doutor? É CTI ou UTI no nosso caso? O termo correto é UTI, Unidade de Terapia Intensiva. CTI é o termo usado para em grandes hospitais que tem mais de uma UTI. Tem uma UTI geral, tem uma UTI para doença cardíaca, uma UTI para pediatria. Corretamente no dicionário seria essa diferença, né? A gente tem uma UTI e CTI é o conjunto. Na prática a gente usa o termo CTI e UTI o tempo todo como se fosse a mesma coisa, Como né? se fosse a mesma coisa. É só uma questão burocrática do dicionário, digamos assim. Você acredita que a diminuição dos casos em Arcos ela se deu devido à vacinação ou foi uma coincidência? Tivemos baixou a circulação do vírus e chegamos a zero. É pouco provável que tenha sido uma coincidência, né? Claro que eu não tenho estudo que mostre, mas o que a gente viu aqui, viu em todos os lugares com vacinação, que à medida que a vacinação avançava, a doença diminuía.
Então, se fosse só em Arcos, a gente poderia dizer, ah, não, foi uma coincidência, né, alguns fatores externos, mas a gente não teve nenhuma diferenciação, nenhum aumento no cuidado. Inclusive, a gente teve redução nos cuidados, né? Então, não foi o nosso modo de vida que diminuiu a circulação do vírus, porque a gente ficou mais, é, é, a gente se permitiu mais, né? As coisas foram Ficamos voltando ao normal, relaxados, né, doutor? ficamos mais relaxados. E a vacinação foi a única coisa que foi contra isso, né? Foi na contramão, foi contra o vírus tentando diminuir. E realmente diminuiu, né? Eu acho que nós da área da saúde, todos cremos que realmente foi pela vacina. E é o que acontece com toda doença, né? A gente sabe que epidemias, que doenças em geral, têm ciclos realmente. Algumas doenças, por exemplo, se não tem vacina, elas vêm, a dengue, por exemplo, né? A dengue vem, faz uma catástrofe e passa. Mas não é dessa forma não é da forma como foi agora, né? Ela se comporta de uma forma diferente. Então, quando a gente analisa o número de casos, a quantidade e compara com a vacinação, as pessoas que foram sendo vacinadas, né? A gente viu uma coisa interessante que no começo dessa onda que a gente viveu, fevereiro, março, abril, um número muito grande de idosos doentes, e os idosos aguentavam pouco, né? Eles morriam com muita facilidade. À medida que a vacina foi avançando, inicialmente não se reduziram os casos graves, mas a gente mudou o perfil da população que adoecia. A gente passou a ter cada vez mais jovens doentes com Covid, e os idosos foram sendo a menor parcela de pessoas doentes. Isso a gente viu claramente na UTI, né? Nos últimos meses, antes de zerarem os casos na UTI, a gente via que predominava pessoas jovens, né? E o jovem que eu digo, acho de 30, 40 anos, rarissimamente chegando aos 50 anos. Então teve um momento que a gente viu só pessoas na faixa dos 40 anos, alguns infelizmente morrendo, outros se salvando. Então a gente viu realmente que foi a vacina, né? Eu acho que a gente tem que dar um mérito para a vacina, a gente não pode ficar duvidando disso não, porque foi um projeto, uma campanha excelente, está sendo, né? Como todas as campanhas de vacinação do Brasil já existente, do Covid também tem sido exemplo, apesar das críticas, né? Os méritos são todos dela. E você falando de vacina, nós tivemos uma característica interessante. Eu entrevistei a Ângela Margarete recentemente, e ela me dizendo, Arcos atingiu próximo dos 99% do público, né, que estava previsto para ser vacinado em relação ao Ministério da Saúde. Ou seja, hoje praticamente nós só temos as crianças que ainda não foram atingidas pela vacina, né, doutor? Então Isso. é um dado interessante. Exatamente, a população aderiu, né, à vacinação, percebeu a importância da vacinação. A Ângela trabalhou demais nessa vacinação, né? Inicialmente era só ela e a Amanda quem eram os responsáveis pela vacina, aquela demanda toda, cobrança de todos os lados. Então, assim, ela teve um estresse emocional e físico muito grande, né? Isso não aparece, né? E essas vacinas salvaram muita gente mesmo, realmente. E agora tem essa questão da criança, né? Mas o público para quem foi liberada a vacina, a gente teve uma cobertura excelente. Antes da gente falar com relação ao aumento dos casos e os novos vírus que estão aparecendo, a gente tocou nesse assunto da criança. Já existe já a determinação, a recomendação do Ministério da Saúde para que as crianças sejam vacinadas. Na sua opinião, aí talvez até uma opinião médica, mas um pouco pessoal, essa vacina para criança, ela é benéfica? Ela traz algum risco, doutor? Olha, Jaime, a discussão em resumo, né, o que se discute sobre vacinar criança. A gente sabe que poucas crianças adoecem, poucas complicam, poucas morrem, comparado com os adultos. Aí o argumento de quem é contra a vacina para criança é que não vale a pena expor a criança às vacinas, já que são poucas afetadas. O argumento de quem é a favor, dentre outros, é que por mais que sejam poucas afetadas, ainda são afetadas e tem um problema muito sério. Pessoa não vacinada transmite o vírus, por mais que ela não adoeça gravemente. Então, tem esse argumento também. Se a gente deixar uma população muito grande sem vacina, essa população, por mais que para ela não gere um risco,
mas ela se torna um grande transmissor. Então, se a gente tiver 20% de menor de 18 anos ou 14, qual idade que o pessoal quiser definir, essa população vai ser uma transmissora. Esses são os argumentos contra e a favor. A gente já percebeu que no mundo tem muitos países que vacinaram crianças, né? Está a discussão na faixa mais baixa, 5 anos. Teve alguns relatos de efeitos colaterais, isso é verdade, mas as recomendações que tem agora do Ministério da Saúde, de outras unidades do CDC, que é americano, de outros órgãos competentes, né? Eu não sou competente para indicar ou não, eu sou só competente para ler as orientações de quem então, eles recomendam essa vacinação. Ah, mas a vacina dá efeito colateral. Toda vacina dá efeito colateral, como toda vacina falha, né? Esse é uma coisa que existe, não é para a Covid, que é só uma verdade só para a Covid. Então, quando se argumenta isso, que ela tem efeito e tal, não é porque eu soube de um caso. Não, isso tem que ser visto numa grande amostra, né? Igual os Estados Unidos já tem essa amostra para a gente saber. Aí, como eu disse, eu só sigo as orientações dos organismos competentes para isso. As orientações hoje em dia são para vacinar realmente as crianças. Mas Eu não. você falou muito bem. Quando o pediatra recomenda e indica as vacinas para a criança, seja ela qualquer tipo de vacina, não se questiona, né, doutor, os efeitos colaterais que algumas delas, por vezes, ocasionam e os pais, mesmo assim, vacinam, né? Agora, eu não entendo Exatamente. por que no caso da Covid, se questiona tanto. Duas coisas, as pessoas ficavam. Na verdade, no decorrer da pandemia, foram se criando teorias diferentes. À medida que uma teoria caía, criavam-se outras. Aquela teoria de que eu não sei o que tem dentro da vacina, eu também não sei, né? Eu também não sei o que tem dentro de nada que eu consumo. Eu confio que os órgãos que fiscalizam estão fiscalizando. Ah, mas os órgãos são corruptos, mas a gente consome coisa o tempo todo. Eu não sei o que tem na gasolina que eu ponho no carro, não sei nada. Então, isso é um argumento que ninguém nunca questionou. A gente teria que questionar isso sempre, realmente. A questão do efeito colateral é exatamente isso. O calendário de vacina das crianças hoje em dia tem umas 20 vacinas. 20, eu acho que eu exagerei, mas umas 15 doenças que são cobertas por vacinas. É, Tem efeito colateral. Hoje em dia, a vacina da polio, que é a do Zé Gotinha, ela está sendo lentamente substituída pela vacina injetável. A vacina da gotinha, ela tem efeito colateral. Ela causa paralisia, não a paralisia que a gente conhece, mas ela causa uma paralisia flácida como efeito colateral. Muito raro, mas causa. Ah, eu nunca vi, eu também nunca vi, mas eu já li. E a recomendação que eu faço, do mesmo jeito que eu já li que tem alguns e orientava vacinar, eu oriento as crianças, eu oriento o que os órgãos me orientam. Como eu não sou pediatra, como eu não tenho filho, eu não vou ter que tomar essa decisão. Mas se eu fosse pediatra, eu tomaria baseado no que as grandes sociedades orientam. Quando o paciente tem uma parada cardíaca e eu tenho que reanimá-lo, eu faço o que a Sociedade Americana de Cardiologia recomenda. Eu não fico questionando ela. Ah, mas eles estão errados. Eu não sei quem sou eu perto deles. Eu sigo a recomendação deles. Pode ser que daqui 20 anos, 30 anos, a gente perceba que a gente estava errado. Mas a gente fez com o que a gente tinha de conhecimento hoje, né? Em resumo, ainda bem que eu estou um pouco fora dessa discussão, né? Eu não atendo criança, então eu não preciso tomar essas decisões. Mas eu acho que a gente tem que seguir as orientações. Então, a gente tem gente capacitada no mundo para estudar isso e pensar também, igual eu falei, na saúde coletiva. A pessoa não vacinada é um potencial transmissor da doença. Sem dúvida. Bom, aparecimento das novas variantes, né, do coronavírus já é realidade aqui na nossa região, no estado. Quando se falava em variante Delta, variante Ômicron, a gente achava que estava tão longe, né? E elas já apareceram por aqui. Ao que se percebe, doutor, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Essa variante Ômicron parece que os efeitos dela, né, os sintomas são um pouco menos agressivos. Dá para perceber isso já no que você tem acompanhado no dia a dia? Aqui em Arcos ainda não dá para a gente perceber, porque por mais que a gente não tenha confirmação dos casos, a gente acredita que essa onda de casos seja pela Ômicron mesmo, né? Então, supondo que seja, a gente ainda não conseguiu perceber esse perfil de gravidade. Outros países, eles conseguem analisar isso.
Inicialmente, o que se informou, ainda quando ele estava só na África do Sul, é, a gente estava acreditando que ela era uma cepa mais leve. E por ser uma cepa mais leve, seria até bom. Bom em que sentido? Porque todo mundo pegaria, e aí, vou usar um termo entre aspas, não teria espaço para as outras cepas mais graves. Então, nessa competição, porque aí o Ômicron infecta mais, mas causa doença mais leve. Então, não teria espaço para as outras. Nesses últimos dias, a OMS já tem soltado algumas notas falando assim: olha, parece que a Ômicron não é tão boazinha assim. Então ainda está muito cedo para a gente falar que sim nem que não. A nossa nova onda aqui em Arcos começou essa semana, a gente vai ter que esperar alguns dias para a gente perceber como esse excesso de gente contaminada vai se comportar, se vai ser grave ou não. A gente torce para que não, até mesmo por causa da vacina que todo mundo já tomou. Não se tem ainda a confirmação de qual a cepa que está contaminando aqui em Arcos e nas cidades vizinhas. Ainda não tem isso. Não, não tem, né? A gente tem, por exemplo, Belo Horizonte tem, né? Em grandes hospitais, grandes capitais, a gente tem acesso a esses exames. Então a gente sabe que está circulando em Belo Horizonte e pelo acompanhamento regional no mundo, a gente percebe como o vírus está andando, onde ele está chegando e até pelo comportamento dos casos aqui em Arcos, não tinha nada, de repente surge e a cepa tem chegado na região, a gente conclui realmente que é provável que seja a Ômicron. O que de tratamento não muda, né? Então, para a pessoa não faz diferença ela saber se é Ômicron ou não. Às vezes ela fica, eu quero saber. Para ela não faz diferença, porque o tratamento é só o suporte, o tratamento tratar os sintomas, mas é bem provável que seja. No caso, no caso da cidade aqui, dos casos que já estão atendidos, que estão internados, ou mesmo os que estão em acompanhamento domiciliar, os sintomas têm sido mais leves, doutor? Olha, Jaime, essa informação eu não sei te dar, porque esses pacientes estão sendo atendidos no hospital de campanha, né, no ambulatório de doença respiratória, e hoje teve esse atendimento lá nos PSFs. Então, eu não tenho atendido esses pacientes iniciais e aí eu não consigo te dar esse perfil. O relato nacional é de que varia um pouco, não na intensidade, mas na característica de alguns sintomas, mas realmente os daqui de Arcos não sei te dizer. No caso da UTI e dos leitos, no seu caso você acompanha só a UTI, né? Você não Só acompanha UTI. os leitos clínicos. Não, a enfermaria eu não acompanho. Mas na UTI, nós temos paciente hoje internados na UTI. Hoje a gente tem 9 pacientes internados na UTI daqui de Arcos. Se eu não me engano, a gente não tem ainda nenhum caso confirmado. Eu teria que puxar na memória. Os pacientes de UTI ficam muito tempo internados, né? A gente viu que nossas altas todas foram com mais de 40 dias. Então a gente tem hoje lá alguns pacientes que estão internados há 40, 50 dias e tem alguns pacientes que estão há menos tempo. Todos os pacientes foram encaminhados para a gente como suspeita de Covid. O que é isso? O paciente tem um quadro, tem alguns sintomas, a gente não consegue esclarecer o diagnóstico dele e como não consegue esclarecer, dentre várias doenças, a Covid é uma suspeita. Então eles são encaminhados para a gente admite, a gente é uma UTI respiratória, né, de doença respiratória, e a gente dá seguimento no tratamento e coleta os exames, né, a prefeitura mesmo coleta para a gente o RT-PCR para mandar para a FUNED em BH. Então o que a gente tem na UTI ainda não esses pacientes ainda não são reflexo dessa onda, não são pacientes que chegaram para a gente agora, essa semana, os pacientes que estão há mais tempo, então a gente não conseguiu ver o reflexo da onda, falando clinicamente, na característica das doenças, lá na UTI. Isso, se acontecer, espero que não aconteça, vai acontecer daqui umas 3 ou 4 semanas, que é o tempo que a gente tem, né? Inicialmente tem um aumento de casos, depois tem um aumento de casos internados, depois tem um aumento de casos graves na UTI. Então a gente é o último a receber esses pacientes. Espero que a gente não receba, que não precise, né, que eles não fiquem graves. Doutor, mas essa informação sua, ela é muito importante. A gente precisaria até destacar ela,
porque há uma especulação muito grande na rede social e até nas conversas aqui na cidade, relacionando esses 9 casos de UTI de Arcos com essa nova onda. Então, você está me dizendo que os pacientes que estão internados na UTI hoje em Arcos não são desses casos desses casos da semana passada. Não, esses casos dessa semana, nenhum paciente foi internado na UTI de Arcos. Né? Que eu saiba, ninguém foi internado em outra UTI também. Então, mas aí eu não sei te dizer, às vezes está no ambulatório, o paciente tem convênio, né? Coisas assim. Mas a nossa UTI não foi internado nenhum paciente desta semana, com diagnóstico essa semana, até porque não dá tempo dele ficar grave para internar, né? O nosso medo, né? Então, assim, talvez as pessoas falam assim, já tem 9 internados do Covid e tal, dessa nova onda. Mais importante do que isso é saber que se tem 9 internados, a gente só tem um leito vago lá hoje. É isso que eu ia Então, dizer. a minha preocupação não eu não acho que tenha que fazer alarde com a causa desses pacientes estarem internados. Eu tenho que fazer alarde com a quantidade de leito que está vago lá. Só tem um leito, o box 5 está vago. Então, vamos supor, se um paciente que está no leito clínico hoje precisar de UTI, ele vai ser transferido e aí os leitos vão estar no 100%. Acabaram as vagas. Acabaram as vagas. O cálculo é bem esse. É simples, né? E a gente vai se deparar com o que se deparou em abril, não tem leito, né? Em abril, a gente o estado chegou a ter 3, 4 mil pessoas esperando leito de UTI. Então, assim, não vem tanto ao caso as causas dos pacientes estarem internados. Como eu disse, todos internaram por suspeita de Covid. Alguns a gente já conseguiu descartar e a gente continua o tratamento. Alguns ainda estão com os exames em andamento, esperando definir se é ou não Covid, mas todos com doença respiratória. O grande problema é esse, tem só um leito. E os pacientes ficam muito tempo na UTI porque a recuperação é demorada. Então, quando a gente assusta com 50 casos, é que eu já começo a lembrar do final de março, quando eu estava no São José e tinha 6, 7 entubados, eu não tinha onde pôr o paciente entubado. E aí não tem o que fazer, não tem, infelizmente, né? Eu queria criar leito para esse leito. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado, saber que o suporte talvez não consiga ser dado adequadamente. Isso realmente é preocupante. Eu acho que essa informação é a informação correta que deveria ser passada. Os leitos que nós temos em Arcos estão próximos já do 100%. Então, nós temos que tomar cuidado. Não é porque os 9 foram infectados já na última semana e já encheram a UTI em uma semana. Não é isso. Exatamente. Porque realmente demora, como eu disse, demora, né? Os diagnósticos agora demoram a complicar, mas vaga a gente tem bem pouca realmente. Tudo bem. Doutor, como os pacientes que estão lá, você disse que alguns já foram descartados para Covid, então subentende-se que eles foram infectados com esse H1, como é que é? H2N3, é isso? H3N2. Não, na verdade, a UTI é uma UTI de sintoma respiratório, né? Quando o paciente chega no pronto-socorro, a maioria dos pacientes, ou eles vêm do ambulatório, ou eles vêm do São José, né? Alguns vêm de fora, a gente tem pacientes que, né? Como o leito é do SUS, né? É importante falar isso, que o leito não é da prefeitura, o leito é do SUS, o SUS que manda naquele leito, que escolhe quem fica lá, ele que gerencia. São inúmeras doenças que afetam o pulmão. Então, por exemplo, tem doenças clássicas que parecem muito com Covid, a própria gripe, né? H1N1, H3N2, a gripe normal, mas tem doenças muito comuns que não são dessa forma. Uma pneumonia bacteriana, né? Muito comum, idoso, insuficiência cardíaca, o paciente começa a juntar água no pulmão, começa a ter falta de ar e tossir, naquele primeiro momento não dá para diferenciar. Paciente com enfisema pulmonar, né, fumou demais, o pulmão é muito debilitado, dá uma infecção naquele pulmão. No primeiro momento ele vai estar desaturando, ficando roxo, com cansaço, às vezes precisa ser entubado. Então são várias doenças que afetam direta ou indiretamente o pulmão e acabam resultando em sintoma respiratório, né, grave ou não. Né? Então a gente não, a maioria acaba sendo, depois que a gente descarta, a gente acaba confirmando que é uma outra coisa. Embolia pulmonar é outra também, asma também, crise de asma muito intensa também pode causar uma doença grave.
Então são vários casos, né? Como eu te disse, inicialmente naquela correria do pronto-socorro, a gente não consegue diagnosticar. A gente fala muito, a gente tem que dar tempo, a gente aprende, né? Os médicos clássicos falavam, a gente tem que dar tempo para a doença aparecer. Naquele primeiro momento todo mundo tosse. Eu posso falar que 50 doenças causam tosse, né? Mas aí, à medida que a gente vai investigando, vai aparecendo outros sintomas, a gente esclarece. Mas a gente não confirmou nenhum H3N2, nenhum outro quadro, nenhuma influenza. A gente teve casos na cidade, mas não são os da UTI. É isso que eu ia te perguntar como médico, né? Porque tivemos a confirmação do influenza mais o Covid na cidade. Não, você disse bem, não é o caso da UTI, né? Mas aí, como médico, essa junção dos dois vírus, do influenza e do Covid, ela se torna diferente a forma de tratamento, é mais grave, não é tão grave, é a mesma coisa, tanto faz com um vírus, com dois vírus, ou até com três vírus, como já tivemos no Brasil um caso? A gente não sabe, né? A gente pode especular que talvez seja grave por ter dois vírus atingindo a via aérea, mas a gente também pode especular que talvez seja mais leve, porque um vai competir com o outro, não vai ter espaço para os dois. Então, a princípio, realmente é só achismo se vai ser grave ou não, mais grave ou não. A gente não tem essa capacidade de saber. É só o tempo mesmo e realmente vai ter dupla infecção, vai ter tripla, igual agora teve com dengue, né? Isso começa a complicar. E aí, por exemplo, o paciente que pegou dengue, covid e a gripe, né, H3N2, tem pouquíssima opção de tratamento. Dengue, a gente tem que esperar o corpo curar. Covid, tem que esperar o corpo curar. A gripe H3N2, a gente tem um remédio, né? Não convém falar nome de remédio, mas existe um remédio que é prescrito, que é orientado o Ministério da Saúde fazer nos casos graves, paciente com síndrome gripal grave, né? Síndrome respiratória grave. Ele tem esse medicamento que ajuda no combate, mas tem o tempo certo de começar, até tantos dias, a dose certa, o período certo de se tomar. O resto, a maioria das vezes, é um tratamento sintomático. Né? O que é tratamento sintomático? Tratar o que a pessoa sente. Cabeça doeu, dá remédio para dor de cabeça. Vomitou, dá remédio para o vômito. Desidratou, hidrata. Dá dor no corpo, tá com dor no corpo, dá remédio para dor no corpo. E não sair dando remédio aleatório, que às vezes até piora o caso. Tudo bem. Doutor, então vamos falar de vacina. Né? Nós falamos no início aí que a vacina, muita gente ainda cria muita especulação em torno da vacina, né? Mas não há outro caminho a não ser a vacina, né, doutor? Por enquanto, não se tem nenhum medicamento para a Covid, principalmente, né? Existem estudos que a gente sabe aí na imprensa, mas creio eu no meio da medicina ainda não tem nada aprovado, né? Como medicamento para tratar a Covid. Nada, a gente não tem. Falando da Covid leve, que é essa Covid do ambulatório, do paciente que não é internado, não existe zero remédio que resolva a Covid. Ah, não vou dar nada para ele? Como eu disse, eu vou tratar o que a pessoa está sentindo. A garganta doendo, dou remédio para dor da garganta, dou remédio para dor no corpo, dor na cabeça, para desidratação, vou hidratá-lo, para o enjoo, mas eu não tenho um remédio que combata a doença, o próprio corpo vai combater. Para Covid grave, que são os pacientes que internam, que precisam de oxigênio, a gente tem medicamento que ajuda. E a gente prescreve, desde o começo, a gente prescreve esse medicamento para todos os pacientes internados. Isso é provado que ele ajuda um pouco a desinflamar o pulmão. Porque o grande mal da Covid é esse, ela causa uma inflamação terrível no pulmão. E a gente sabe que quando inflama, junta líquido, né? Quando a gente torce o pé fica inchado. Aquilo é líquido que inchou, que inflamou. O pulmão enche de água, de líquido de inflamação, e não tem onde o ar entrar. Então o remédio ajuda um pouco nessa inflamação. E existem alguns outros, que são todos os remédios que já existiam, não se inventou nenhum remédio, mas existem alguns outros que passam por experiência, né? Que são feitos em grandes centros, necessitam de protocolos específicos, de exames de acompanhamento, até o acesso a esses medicamentos é mais difícil. Mas, em resumo, a gente tem pouquíssimo a se fazer. Para o paciente que não é internado, que não precisa internar, só tratar os sintomas realmente. E a vacina não tem outra coisa a se fazer, né? O caminho é esse, é a vacina. A gente pode ver quantas pessoas têm
com paralisia infantil, hoje com sequela de paralisia infantil. Eu lembro que na minha infância eu via muita gente que andava arrastando a perna, né, com aquela perna atrofiada. Deve que você, Jaime, viu mais do que eu, minha mãe viu mais do que nós, porque era comum, todo Era mundo comum. conhecia alguém que tinha a perna, que arrastava a perna, sequela da paralisia infantil, que é a poliomielite. A vacina veio e há 30 anos a gente não tem caso de poliomielite, né? É um exemplo clássico. O sarampo ficou uns 20 anos escondido, os movimentos anti-vacina fizeram um favor para a gente, porque a gente atingiu uns 60%, 70% de vacina e o sarampo ressurgiu. Então, assim, a gente tem exemplos incontáveis de doenças que sumiram ou reduziram enormemente com a vacina. E é o que a gente tem para fazer com a Covid. Mas a vacina não é a solução. A gente tem que criar e manter hábitos de higiene também, né? Então não adianta eu tratar, por exemplo, vamos supor, né, que eu crio uma vacina contra a dengue, vamos supor que a gente cria a vacina e de repente, e aí a gente para de cuidar do quintal da gente, deixa juntando água e deixa os mosquitos proliferando. Não, aí eu estou jogando contra. Então a vacina é uma medida, mas as outras medidas de cuidado também têm que ser mantidas, né? Claro que pode ter o afrouxamento de vez em quando, de acordo com a condição, de acordo com o quadro epidemiológico. Mas a gente tem que manter os outros cuidados também. E essa discussão em torno da vacina, infelizmente, eles acabam envolvendo várias outras coisas, questões ideológicas, políticas, inúmeras outras coisas que não deveriam estar envolvidas e as pessoas acabam se guiando por isso em vez de se guiar por quem entende do assunto. Então, realmente, gente, nós temos que, mais uma vez, reforçar os cuidados, né? Aí vale a dica, né, doutor? Todos aqueles cuidados de higiene, o distanciamento que foi muito esquecido, né? Principalmente nas comemorações de final de ano, e a gente tem esse reflexo aí que a gente não tem certeza, não sabe se é dessas festas de final de ano, mas é muito coincidente com o período de Réveillon e Natal, né? Então, temos que cuidar. O uso de máscara não foi abolido ainda no Brasil, né? Parece que muitas pessoas, eu tenho observado na rua, estão entendendo que o uso de máscara já foi abolido e não foi, né? E os cuidados de higiene, que é o álcool gel, que parece que vai virar uma rotina na vida de todo mundo, né? Que é uma coisa que também a gente já deveria fazer a vida toda, né? Engraçado que a gente não tinha esse hábito. A gente tem que tirar o bom disso, né? A gente que trabalha no hospital já usa álcool, né, há muito tempo, já tem esse costume, mas a população não tinha. E aí a gente começa a perceber, e é bom, coisas que a gente deveria estar fazendo, né? Por exemplo, a gente vê que os garçons hoje em dia usam máscara. Aí a gente para pensar, nossa, mas antes eles não usavam e conversavam sobre a comida da gente, né? Então a gente começa a ver que era uma coisa muito absurda, né? A gente tem que tirar o lado bom disso realmente. A higiene, né? Não só do álcool, mas de lavar a mão depois que vai ao banheiro, antes de comer e tudo mais. Então todas essas coisas a gente tem que perceber também, tirar como aprendizado. Tem que manter esse cuidado realmente, porque só a vacina não consegue, até mesmo por causa dessas variantes que acabam escapando da vacina por alguns motivos. Tudo bem, doutor. Eu gostaria de deixar um espaço aí no final para você deixar uma mensagem para a nossa população. Te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, viu? Muito reconhecido na cidade. A gente vê que seu trabalho tem sido muito reconhecido. As pessoas falam muito bem, né, do seu trabalho. E então parabenizar você, um jovem médico arcoense que tem sido bastante ovacionado aí pelos seus clientes, vamos dizer assim. Parabéns para você, viu? E o espaço aí para você deixar uma mensagem então para a população, para se cuidar e para realmente manter aí os cuidados necessários. Jaime, obrigado pelas palavras, obrigado a todo mundo que me elogia. A gente trabalha numa equipe muito grande lá. Nós somos, acho que cerca de 50 pessoas, né? Então, assim, por mais que eu até falo com eles, por mais que eu que apareço, mas eles que carregam o serviço, né? A enfermagem, a psicologia, a nutrição, a limpeza, a fisioterapia, todo mundo está lá, um time muito grande e há muito tempo trabalhando muito, né? Desde abril, de março a abril, a gente trabalha de uma forma sofrida, porque é um serviço muito pesado naturalmente, a UTI, e trabalhar com essas mortes, né? A gente teve algumas dezenas de mortes aqui com a gente,
o desgaste, né, a gente lidar com isso todo dia é muito ruim. Eu acho que a gente precisa ter consciência da nossa obrigação, então não adianta eu ficar, não fazer a minha parte, jogar a culpa nos outros. Ah, mas eu fiz a minha parte e eu peguei a doença. Sim, sim, infelizmente isso acontece, mas acho que todo mundo tem que ter consciência, como eu disse mais cedo, por mais que você não adoeça, você pode ser um transmissor da doença, né? Então, é importante observar como está sendo o comportamento da doença. Todo mundo sabe como fazer isolamento, sabe como fazer esse distanciamento. Então, percebeu que a doença está aumentando essa semana? Fique mais recluso, evite aglomeração, mesmo que dentro de casa, né? Ter esses cuidados básicos, os cuidados que a gente aprendeu com álcool, com higiene, como eu disse, a gente pode levar para a vida toda. E tentar fazer o máximo, fazer o máximo para se cuidar, para se proteger, proteger a família e dar um apoio a quem estiver doente, né? Hoje em dia já não tem mais tanto aquele preconceito, né? Porque todo mundo pegou praticamente, mas no começo era uma tristeza, né? A pessoa tinha Covid, o vizinho lavava a porta da pessoa com água sanitária. Então, assim, eram as coisas muito engraçadas. Hoje não tem mais. Mas, desculpa, mas está tendo um pouco aquela coisa, né, de apontar o dedo e falar, você foi para a praia, você que trouxe o Covid, né? Não, não importa mais, né? Se alguém trouxe, não trouxe, a doença ia chegar de toda forma. A gente só não queria que ela chegasse dessa forma intensa mesmo. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, seja para evitar, seja para cuidar de quem está doente. A gente continua trabalhando, a UTI continua funcionando. Como te disse, a gente está com 10 leitos, 9 estão ocupados, a enfermaria está começando a ter pacientes. Espero que seja só um susto, né, nesse começo de ano. Infelizmente, está se repetindo o que foi o ano passado. O ano passado, dezembro, foi completamente calmo. Na semana do Réveillon, a procura por atendimento foi muito intensa, que já refletia a procura, o Natal. Uma semana após o Réveillon, continuou sendo muito intensa, deu uma esfriada e após o Carnaval foi todo aquele caos que a gente viveu. Infelizmente, está começando a se repetir, a gente espera que não se repita, né? E se precisar, a gente vai estar lá, como eu disse, a minha equipe inteira, todo mundo se doando ao máximo para cuidar da população. Tudo bem. Ótima tarde para você, viu? Para você que está ouvindo a gente, que está acompanhando essa entrevista, eu falei com o médico Dr. Luiz Fernando, um dos responsável pelo CTI Covid aqui de Arcos, e um grande médico aqui de Arcos também, conhecedor, e que trouxe muitos esclarecimentos para nós. Espero que essa entrevista seja útil para grande parte da população, para realmente ter sido só um susto, conforme o doutor disse, e que nessa semana esses números já voltem a próximo de zero e, se Deus quiser, seja só uma onda passageira, né, doutor? Boa tarde para você. Obrigado, viu? Obrigado, boa tarde.